E 3 governadores serão investigados no Supremo Tribunal Federal, no STF mesmo. Mas vamos falar com a Juliana, porque há casos de outros governadores, vários inclusive, que não terão seus nomes no STF, mas vão ser nomes encaminhados para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É uma questão de foro, né, Chico? O caso de 9 governadores. Agora, o Superior Tribunal de Justiça vai decidir se abre inquéritos contra eles. 4 ex-presidentes da República também foram citados pelos delatores da Odebrecht. Outros políticos de peso que poderão ser investigados em outras instâncias. O relator da Lava Jato autorizou a abertura de inquérito contra 3 governadores. O do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, o de Alagoas, Renan Filho, do PMDB, e o do Acre, Tião Viana, do PT. E encaminhou o conteúdo sobre outros 9 governadores citados nas delações da Odebrecht para o Superior Tribunal de Justiça. O STJ que vai decidir se autoriza a abertura de investigação sobre Paulo Artung, do PMDB, governador do Espírito Santo, Beto Richa, do PSDB do Paraná, Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, Marconi Perillo, do PSDB de Goiás, Raimundo Colombo, do PSD de Santa Catarina, Marcelo Miranda, do PMDB de Tocantins, Fernando Pimentel, do PT de Minas Gerais, Luiz Fernando Pezão, do PMDB do Rio de Janeiro e Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo. O Ministério Público afirma que Alckmin foi citado por 3 delatores. Segundo eles, o Grupo Odebrecht teria repassado R$2 milhões para a campanha de Alckmin em 2010 e mais de R$8 milhões em 2014, dinheiro não contabilizado e repassado por meio do setor de operações estruturadas, o Departamento de Propinas da Odebrecht. Segundo os delatores, Ademar César Ribeiro, cunhado do governador, receberia pessoalmente parte desses valores. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, preso na Lava Jato, também foi citado. Um dos ex-executivos da Odebrecht disse que R$3 milhões foram repassados em 2006 para a campanha de Cabral e que depois de eleito, o governador teria solicitado R$12 milhões para o pagamento de despesas de campanha, o que foi atendido, segundo o delator, mediante pagamentos extraoficiais em parcelas mensais de R$1 milhão. A Odebrecht esperava, em troca, favorecimento em projetos de infraestrutura no Rio. É a Justiça Federal do Rio de Janeiro que vai decidir se abre novo inquérito contra Cabral e o também ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Segundo os delatores da Odebrecht, Garotinho recebeu recursos não contabilizados para a campanha eleitoral de 2014. Ainda segundo os delatores, a mulher dele, Rosinha Garotinho, também recebeu vantagens não contabilizadas nas campanhas de 2008 e 2012 à Prefeitura de Campos. O mesmo delator citou também o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. O delator Benedito Barbosa da Silva afirma que a Odebrecht repassou R$15 milhões porque tinha interesse em contratos relativos às Olimpíadas de 2016. Segundo o delator, parte do dinheiro foi repassada no Brasil e outra parte em contas no exterior. Eduardo Paes está sendo investigado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro. Esse inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal, porque também envolve o atual deputado Pedro Paulo, do PMDB. Os executivos da Odebrecht citaram também 4 ex-presidentes da República. Mas o ministro Edson Fachin autorizou a abertura de inquérito apenas contra Fernando Collor, que hoje é senador. Como Lula e Dilma, do PT, e Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, não têm mais mandato, a decisão sobre a abertura de inquérito não será do Supremo, e sim da Justiça Federal. O ministro Edson Fachin enviou à Justiça Federal do Paraná as citações de 8 ex-executivos da Odebrecht feitas ao ex-presidente Lula. Segundo o Ministério Público, os delatores afirmam que a Odebrecht teria custeado despesas de Lula, como reformas em um sítio em Atibaia e aquisição de imóveis para uso pessoal do ex-presidente e a instalação do Instituto Lula, condutas que poderiam funcionar como retribuição a favorecimento da companhia. Em outra citação a Lula, também aparecem o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o marqueteiro do PT, João Santana. Segundo o Ministério Público, houve repasse de recursos não contabilizados à campanha eleitoral de Haddad à Prefeitura de São Paulo, com pagamentos também em favor de João Santana. Essas transações foram ajustadas entre executivos do Grupo Odebrecht e o ex-presidente Lula e outros integrantes do PT.
A ex-presidente Dilma Rousseff foi citada pelo ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino de Alencar. Segundo ele, houve o pagamento de vantagens indevidas, não contabilizadas, para a campanha de Dilma em 2014. Segundo o delator, os repasses foram a pedido de Adinho Silva, hoje prefeito de Araraquara, pelo PT. O nome do ex-presidente, Fernando Henrique, foi citado pelo patriarca da empresa, Emílio Odebrecht. Segundo o Ministério Público, Emílio Odebrecht relata o pagamento de vantagens indevidas não contabilizadas no âmbito da campanha eleitoral de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República nos anos de 1993 e 1997. Em uma delação, um quinto ex-presidente da República foi citado. O documento faz referência à distribuição de propina ao grupo político do ex-presidente José Sarney, mas Sarney não é investigado diretamente. Olha, tudo isso que a gente está falando aqui tem um detalhe. Todos esses depoimentos dos delatores foram gravados, foram registrados em vídeo e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, Ana Chico, já decidiu que vai liberar esses vídeos com esses depoimentos gravados em que os delatores contam os detalhes de tudo isso que a gente está falando aqui. Vai ser outra comoção, então, quando isso acontecer, né, Juliana? Isso é delação de uma empreiteira, né? Delação da Odebrecht. Há outras delações ainda a caminho. E tem mais gente denunciada. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, do PMDB, também vai ser investigado. O delator, José de Carvalho Filho, afirmou ter feito pagamentos de R$350 mil para o ministro, que é ex-deputado. Esse dinheiro teria sido usado em campanha. Vital do Rego vai ser investigado por falsidade ideológica eleitoral, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Ele afirmou que desconhece os fatos narrados pelos delatores e que repudia as acusações. Os governadores Geraldo Alckmin, Renan Filho e Tião Viana disseram que as campanhas deles foram feitas dentro da lei. Paulo Artung disse que a citação de que ele teria recebido recursos da construtora Odebrecht é mentirosa. Raimundo Colombo, Marconi Perillo e Robson Faria não se manifestaram. Olha, mais respostas. O deputado Pedro Paulo negou ter recebido doações da Odebrecht. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que os recursos recebidos na campanha foram declarados. Lula reiterou que sempre agiu dentro da lei e Dilma se disse vítima de vazamentos seletivos sem saber do que está sendo acusada. Fernando Henrique não quis comentar por não saber do que trata a menção ao nome dele. Nós não conseguimos contato com os demais citados na reportagem. No nosso site, na internet, você encontra um resumo das denúncias e também as defesas dos investigados.